O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também morreram. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos a uma semana do início do Tríduo Pascal. Na próxima semana já teremos a Quinta-feira Santa, que abre o grande Tríduo Pascal com a missa da Ceia do Senhor, a missa da instituição da Eucaristia. Depois, na sexta, a solene celebração da Paixão do Senhor. E no final do sábado, já no domingo, a celebração da Páscoa. Estamos quase chegando. Daqui a uma semana nós vamos reviver e relembrar o grande mistério deste amor derramado por nós, que foi Jesus ter deixado a Eucaristia. A Eucaristia é o maior presente que Deus poderia ter nos dado. Deixou seu sacrifício perpetuado sobre os altares quando um sacerdote celebra a Eucaristia. Então já é momento de nós irmos preparando o nosso coração, nos colocando na presença de Deus. Aqui na Catedral nós tivemos ontem e antes de ontem os mutirões de confissão. Foram momentos muito bonitos. Ontem a Catedral, muitas pessoas procuraram o sacramento da reconciliação. Também pela manhã eu atendi muitas confissões, hoje atendo também. É momento de nós nos voltarmos de fato para Deus, fazermos essa firme decisão de que nós queremos estar unidos a Jesus nesses momentos decisivos de sua vida e também esses momentos decisivos da nossa história. Quando nós vamos percebendo o que nos cerca, nós vamos vendo que só Deus pode ser a resposta para tantas coisas, né? Só Deus pode ser a resposta. Mais uma vez no Evangelho, Jesus continua naquela discussão com os judeus. A coisa se aperta um pouco mais. Jesus se declara abertamente ser Deus. Eles não entendem que Ele é o Verbo de Deus. Ele começa a falar de Abraão, dos profetas. E aí então os judeus ficam lá perplexos. Mas você não tem nem 50 anos. Jesus diz: Abraão viu o meu dia e exultou, né? Viu o meu dia e exultou, mas você não tem nem 50 anos. Como é que você diz que conheceu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez lembrando, quando Deus se apresenta a Moisés no deserto, naquela manifestação da sarça ardente que queimava e não se consumia, Moisés pergunta: quando eu for ao Egito e disser que Deus me enviou para libertar o povo, quem eu digo que o Senhor é? E Deus diz: eu sou aquele que sou. Dirás: o eu sou pediu que eu viesse libertar os hebreus aqui do Egito. E Jesus se diz de si mesmo a mesma coisa: antes que ele existisse, eu sou. Os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Os judeus nem usavam essa palavra. Os judeus nunca diziam eu sou. O verbo ser não existe em hebraico. Só Deus é. Só Deus é. Ele é aquele que é. Então aqui Jesus
fala de forma mais aberta: eu sou o Salvador, desde sempre eu estava com o Pai. Nós vimos logo no início do Evangelho de João ele dizendo justamente isso, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo que foi feito por meio do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é este Verbo, está dizendo que é este Verbo. E aí Jesus está falando sobre a vida eterna. Quem guardar as minhas palavras jamais morrerá. Como é que não morrerá? Se Abraão morreu, se os profetas morreram, você é maior que Abraão e os profetas? Mas é claro, Jesus queria trazer a eles uma outra compreensão. Os judeus ainda tinham uma ideia limitada de vida eterna. Muitos não acreditavam na ressurreição, tem várias discussões sobre isso. Jesus está querendo dizer que está falando da vida eterna, não morrerá a segunda morte, não morrerá a morte eterna, condenação, né? E os judeus imaginavam que era tudo nessa vida. Tanto que para eles, por exemplo, quando a pessoa não tinha filhos era um sinal de maldição, porque o filho era o modo como a vida continuava neste mundo. Quando a pessoa não tinha bens materiais, ele era tido mais ou menos como alguém que foi desprezado por Deus, porque a vida era somente neste mundo, então deveria-se ter se gozar de todos os bens nesta vida. E Jesus vem trazer a compreensão da vida eterna. E nós às vezes esquecemos isso e voltamos àquele pensamento antigo que tudo deve ser vivido nesta vida. E aí nós perdemos um pouco a noção, né? Como por exemplo, o sofrimento no Antigo Testamento era tido como uma maldição. A pessoa que sofria era uma pessoa que estava sendo abandonada por Deus. Depois que Jesus veio, nós sabemos que não é assim. Se o próprio Filho de Deus sofreu na cruz, se o próprio Filho de Deus teve fome, se o próprio Filho de Deus teve sede, se o próprio Filho de Deus chorou quando seu amigo morreu, Jesus então foi nos ensinando que o sofrimento nesta vida, ele não é um abandono de Deus, muito pelo contrário. O sofrimento nesta vida é um grande modo como nós aprendemos. Na carta aos Hebreus vai dizer: mesmo Jesus sendo filho, aprendeu o que é obediência pelo sofrimento. Então o sofrimento tomou uma nova perspectiva. É um grande pedagogo que nos leva a fazer a vontade de Deus, que nos leva a estarmos a serviço de Deus, que nos leva a compreender a nossa própria limitação, de sabermos que não somos perfeitos, de saber que a nossa natureza humana não é perfeita. Tem gente que diz assim, por exemplo, mas se Deus fosse bom, não existiria doença no mundo. Por que existe doença no mundo? A doença existe no mundo porque nós não somos perfeitos. O mundo não é um lugar perfeito. Perfeito é o céu, Perfeito é o céu. O nosso mundo não é perfeito, porque nascem crianças doentes. Olha como Deus não é bom. Não tem nada a ver com Deus. O mundo não é perfeito, o nosso corpo não é perfeito, o nosso corpo produz células, essas células se reproduzem, se não se reproduzem de forma correta, pode aparecer uma doença. Se Deus tivesse feito um mundo perfeito, Ele teria feito outro Deus. Se Deus tivesse criado um mundo perfeito, seria outro Deus. Só Deus é perfeito. Então Jesus está nos ensinando que se nós guardarmos a sua palavra, nós não morreremos a morte eterna, não morreremos a segunda morte, a condenação, que é a mais importante. Por que é mais importante? Porque é eterna. Aqui nesse mundo é passageiro. São Paulo, quando compreendeu isso, a diferença que nós nem conseguimos calcular, porque não existe cálculo entre aquilo que é finito e aquilo que é infinito, não existe cálculo, mas quando nós comparamos a proporção, São Paulo olhou e disse: então, sofrimentos desse mundo eu nem comparo com a glória que vai ser a eternidade. Sofrimentos desse mundo não tem nem como ser comparados com a glória. E olha que São Paulo não sofreu pouco não, viu? Ele dá a listinha dele lá, apedrejado, açoitado, chicoteado, naufrágio, roubo, foi traído pelos irmãos, perigos nas estradas, assalto, fome, nudez, e a lista vai de tudo que ele sofreu. Quando termina ele diz: não, isso aqui é bobagem, isso aqui é bobagemzinha, perto da eternidade isso aqui é bobagem, isso eu tiro de letra. Porque ele não sofria? Não. Porque ele era alienado e não sentia as dores do sofrimento? Não, muito pelo contrário. Ele viveu cada momento com intensidade, mas ele entendeu que Jesus queria dar a ele uma vida sobrenatural, uma vida além desta.
E é essa que nós buscamos. Não significa que nós não vivemos a nossa vida com tudo que tem que ser vivido, né? Se eu vivesse a vida simplesmente desconectado da minha realidade, porque um dia eu vou para o céu, eu poderia dizer então, então as pessoas que estão sofrendo não precisam de ajuda. Muito pelo contrário, nós temos uma associação justamente para cuidar dessas pessoas que precisam de ajuda. Não significa que nós estamos desconectados com o sofrimento deste mundo, mas significa que os nossos olhos não estão fixos nestas coisas. Significa que o meu coração não vai ficar preso ao que eu estou passando nesse momento como decisivo e definitivo para a minha escolha de fé, por exemplo. Tem pessoas que sofrem e abandonam Deus. Não, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus. Por quê? Porque eu estou sofrendo e Deus não fez nada. Como não fez nada? Olha ele na cruz. Isso é nada? Essa é a questão. Tem gente que sofre, passa uma dificuldade, uma perda, alguma coisa. Eu estou bravo com Deus. Meu Deus do céu. Não, estou chateado com Deus. Estou chateada com Deus. Por quê? Porque eu sofri. E Jesus não sofreu não? E os santos não sofreram não? E os apóstolos não sofreram não? Mas eu, o intocável, não posso sofrer. Aí nós poderíamos perguntar a mesma coisa que perguntaram para Jesus, né? Por acaso você é melhor que Jesus? Para Jesus perguntaram, por acaso você é mais do que Abraão? E Jesus com certeza deve ter balançado a cabeça. Sim, muito mais. Aqui está quem é maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus mesmo diz isso. Mas nós, os intocáveis, não podemos sofrer, imagina. Jesus merecia morrer na cruz, ser flagelado, ser cuspido. Mas eu, não, imagina, no auge da minha intocabilidade, não posso sofrer. Não é assim, gente, né? Sofrimentos nós temos. São Pedro tem uma parte da carta que ele escreve que ele diz assim: sofrer todos nós vamos. A diferença é se você escolhe sofrer com Jesus ou sofrer sem Jesus. Mas sofrer todos sofrem, não é? A escolha é essa: se eu vou sofrer com Jesus, unir as minhas dores à cruz de Cristo, ou se eu vou sofrer no mundão, o que ainda é muito pior, porque depois vem a condenação eterna. Então essa é a grande reflexão. Jesus aqui para os judeus, tentando dizer quem ele é. E no final das contas, quando Jesus está no alto da cruz, quando o soldado transpassa o seu lado e abre o seu coração pela lança, o próprio soldado diz: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Agora você vai entender isso? Bom, antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, mas agora Jesus está desde o começo dizendo quem ele é. E você precisou pendurá-lo numa cruz, atravessar com uma lança para dizer: é verdade, ele é mesmo o Filho de Deus. Era não, porque Jesus nunca deixou de ser. Ele é mesmo o Filho de Deus. Quando nós estivermos também no nosso sofrimento e olharmos para a cruz, que esse seja também a nossa oração. O Senhor é o Filho de Deus, e se assim o é, eu também sou, e assim posso vencer também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.